Uma vez mais, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Direto ao Ponto. Hoje vamos falar da estratégia de estabilização da produção de petróleo em Angola. Petróleo que, como todos sabemos, é um recurso de capital importância para a economia do nosso país. Basta olhar para o facto de representar mais de 80% das receitas totais de exportação e, por consequência, a principal fonte da arrecadação de receita fiscal. É também pelo petróleo que entra grande parte do investimento direto estrangeiro. De acordo com a balança de pagamentos do Banco Nacional de Angola, referente ao terceiro trimestre de 2021, o setor petrolífero foi responsável pela captação de 96% do investimento estrangeiro. Estamos a falar de mais de 1,5 mil milhões de dólares. Mas não é tudo. Nos primeiros 3 meses deste ano, a receita petrolífera cresceu 85% e atingiu os 2,1 bilhões de kwanzas. Este valor representa 34% da receita petrolífera prevista no Orçamento Geral do Estado para este ano, estimadas em 6,12 bilhões de kwanzas. Muitos destes números só foram possíveis alcançar devido ao aumento do preço. É que a produção petrolífera de Angola tem vindo a baixar. Perdemos, inclusive, perdemos o lugar de segundo maior produtor de petróleo no continente africano. Do sonho de produzir 2 bilhões de barris, hoje temos o pesadelo de produzir abaixo de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Ana Rosa Miala é a diretora de produção da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Boa noite e bem-vinda a este Direto ao Ponto. Eu começo por lhe apresentar uma afirmação do ministro Diamantino Azevedo a quando da última licitação de concessões petrolíferas, ele que apontou a falta de uma estratégia eficaz de licitação de concessões como uma das possíveis causas para o cenário que temos assistido, portanto, o cenário de declínio de produção que se registra desde 2016. O que eu lhe pergunto é se acredita que o que está definido e o que tem vindo a ser implementado é o mais acertado para que nos devolva o nível de produção esperado. Boa noite, Cussi. Boa noite aos caros telespectadores. Em nome da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, agradeço pela honra de estar aqui nesse Direto ao Ponto de hoje. Indo para a sua questão, Cussi, com certeza a atribuição de novas concessões petrolíferas é de extrema importância para assegurarmos níveis de produção acima de 1 milhão de barris de petróleo após 2030. A atribuição de concessões é uma fase apenas. Tem a fase da pesquisa, da avaliação, isto é, da fase de exploração, para que possam ser descobertos os recursos que vão então permitir que, após um determinado período, que pode variar de 5 a 7 anos, possamos ter estes volumes em produção. Hoje, o país tem potencial petrolífero suficiente para garantir estabilidade da produção acima de 1 milhão de barris de petróleo até 2030, a altura que teremos então a contribuição daqui da estratégia de atribuição de concessões e também da estratégia de exploração. O setor petrolífero, desde 2017, que está a beneficiar de reformas. Começamos com o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos, que foi ampliado, isto no sentido de que tem atribuições ampliadas. Em 2018 tivemos a criação da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, com atribuições também específicas. Para além de ser concessionária nacional, a agência é hoje também a responsável pela regulação e pela fiscalização do setor. Igualmente, em 2017, tivemos vários decretos que foram publicados. Destes 7, queremos fazer aqui referência a 3 que são importantíssimos para essa fase que fizemos referência há bocadinho, que é da atribuição de concessões. Melhor dizendo, é o decreto 518,
que foi publicada em 2018 e que permite a continuidade da fase de pesquisa em áreas que já estão em produção. Até então não era possível. Com esse decreto, nós hoje temos mais de 600 milhões de barris descobertos, fruto de atividade adicional de pesquisa que tem estado a ser realizada em zonas que estão em produção. Igualmente, nós temos o decreto 618, que é o decreto que regula, melhor dizendo, que permite rever aquilo que são os termos fiscais e contratuais, isto é, que atribui incentivos às acumulações descobertas de baixa atratividade, isto acumulações marginais, que até então não era possível desenvolvê-las porque os seus conceitos técnicos e econômicos não permitem, ao contexto atual com os contratos que existem hoje nas concessões, que elas sejam desenvolvidas, mas que, à luz desse decreto 618, felizmente, hoje nós podemos desenvolver campos com baixa atratividade e que, por sinal, já 7 destes foram aprovados desde que essa lei foi publicada. Com certeza, a estratégia de atribuição de concessões, que também foi publicada em decreto, isto em 2019, juntamente com a estratégia de atribuição de exploração de hidrocarbonetos, que também foi publicada em 2020, vai permitir então que com este quadro regulatório possamos assegurar que tenhamos recursos suficientes, quer para estabilizar a nossa produção hoje até 2030, como também para que após 2030 possamos ainda ter um ambiente favorável e continuar a nossa produção, quiçá até 2050 ou para além de 2050. Nós continuamos ainda, apesar dessas alterações, nós continuamos com o problema da queda de produção. Os resultados obtidos até aqui são satisfatórios? Por isso é que estamos a fazer atribuições de concessões, não é? Nós tivemos uma fase, se olharmos para aquilo que é o histórico da nossa produção, nós iniciamos a produção em 1955 muito timidamente, em bacias em terra. Começamos a nossa produção em águas rasas em 1968, com uma concessão que até hoje produz mais de 150 mil barris dia e tem previsão de produzir até 1950, quer dizer, 2050, peço desculpa, e consequentemente nós fomos aumentando a nossa produção gradualmente. Tivemos a primeira produção em águas profundas em 1999, uma concessão que já está, um campo que já está abandonado hoje. Tivemos logo de seguida o início de produção do Bloco 17, o Girassol, que é um campo bastante famoso e que está neste momento a completar 20 anos desde que iniciou a produção. Aqui felicitar a equipa do Girassol por esse feito. E logo de seguida fomos tendo um aumento gradual da produção, conforme podemos ver, chegando a atingir 1.900.000 barris em 2008. Neste mesmo ano tivemos alguns meses com uma produção de 2.000 barris dia. Logo depois perdemos capacidade, porque tivemos uma situação operacional que fez com que baixássemos a nossa produção para 1.500.000 barris, mas conseguimos estabilizá-la durante cerca de 9 anos, feito jamais visto no país. De lá, isto é de 2015 até a data, temos estado a perder capacidade, temos estado a perder produção, o declínio é bastante acentuado. Hoje nós estamos com uma produção de cerca de 1.200.000, temos ainda muito que fazer para que a nossa produção não caia abaixo de 1 milhão de barris, que é o cenário que pode acontecer caso, de facto, as reformas todas que estão a ser feitas, que iniciaram em 2017 e que se prevê continuar para mais algum tempo, não surtirem o efeito desejado. Nós muito dificilmente vamos voltar aos tempos áureos de 2008, que alimentaram o sonho dos 2 milhões de barris de petróleo por dia. Nós estamos preparados para lidar com a perda de relevância da indústria petrolífera? Bem, se dizer que nunca mais chegaremos a 1.900.000, acho que é uma afirmação tácita que
a esta altura, se calhar, não é realista. Nós temos um potencial enorme. Aqui o que nós precisamos é, de facto, unir esforços para atrair cada vez mais investimento no país. Conforme fiz referência, o país tem um potencial de recursos descobertos que garantem estabilidade na nossa produção nos próximos dias. Estamos a fazer licitações em 2 bacias novas que hoje nós não conhecemos ainda o potencial dessas bacias. Chegar a 1.200.000, a 1.900.000, perdão, pode ainda ser uma realidade, mas para isso precisamos de investir. Sim, acredito, porque se conseguimos estar a 1.900.000 no passado, com o potencial que nós temos hoje e com o nível de investimento que é necessário fazer, é claro que para a nossa projeção e para sermos conservadores, nós preferimos nos manter no 1.200.000. Mas as descobertas que vão ser feitas e que esperamos que sejam feitas, melhor dizendo, quer na bacia do Namibe como na bacia de Benguela, é que vão ditar se o país tem ou não condições de voltar aos níveis altos de 1.500.000 ou 1.900.000 barris por dia. Nós estamos a falar agora de novas licitações, engenheira, mas e elas têm estado a animar a indústria, mas não se fala do pré-sal, sobre o qual também se fez, e passo a expressão, um alarde muito grande sobre esse tipo de exploração em Angola. O que é que aconteceu? Bem, o nosso pré-sal ainda está em avaliação hoje. Nós tivemos uma primeira fase que não tivemos resultados satisfatórios, tivemos apenas 2 descobertas. A maior parte dos poços que foram feitos não tiveram resultados conforme estava previsto, mas contudo nós continuamos a avaliar o nosso pré-sal. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível está a fazer estudos, basicamente estudos no pré-sal, para que possamos voltar no pré-sal com mais conhecimento e, quiçá, então, confirmar o potencial que nós acreditamos haver no pré-sal. Há previsão para termos resultados? Sim, com base nos estudos que estamos a fazer, é necessário que se volte para lá, que se façam novos poços. Tudo depende do investimento que for feito nesta segunda fase, com resultados mais, digamos que, quer dizer, com informação. Nós temos hoje dados, temos mais conhecimento que nos vai permitir voltar de maneira diferente para que possamos então aferir o potencial que se prevê que haja a nível do nosso pré-sal. Enquanto isso, temos que lidar com estes números. Sim, enquanto isso temos que lidar com esses números. Para começar, nós produzimos até a data já cerca de 15 mil milhões de barris de petróleo, para dizer 15 bilhões, foram produzidos desde que Angola iniciou a produção, isso que corresponde a 28% da recuperação, o que quer dizer que do potencial todo que o país descobriu, 28% já foram produzidos. Se olharmos para aqui para o nosso mapa de reservas, nós temos no total, em termos de reservas, temos cerca de 3 mil milhões de barris de petróleo, ou 3 bilhões, se assim for preferido, o que significa dizer que nós temos aqui um potencial para produzir, pelo menos durante mais 10 anos, nos níveis, não de acordo ao que temos hoje, mas com um declínio, conforme vimos no mapa anterior, estaríamos a produzir menos de 1 milhão a partir de 2025, 2026, mas que poderíamos produzir até 2030 ainda com estas reservas que nós temos. O que quer dizer que nós temos aqui volumes com planos de desenvolvimento e projetos já aprovados. Este volume, que são as reservas provadas, que nos garante quase que 100%, para sermos, se calhar, mais conservadores, 90% daquilo que será produzido. A nossa produção, 1.200.000, hoje, provém dessas reservas provadas, ou se quisermos dizer, reservas 1P.
Nós temos as nossas reservas provadas e prováveis, que são as reservas 2P, que estão avaliadas em cerca de 2,5 milhões de barris de petróleo e que nos permitem transferir desta categoria de reservas provadas e prováveis para a categoria de reservas provadas, de acordo com aquilo que é a maturação dos desenvolvimentos e também o conhecimento que vamos tendo em torno desses volumes. Temos também as nossas reservas 3P, que são as provadas, as prováveis e também as possíveis, com 10% de chance de serem recuperadas na íntegra, mas que também, com o tempo, vão transferindo-se para as categorias seguintes, 2P e 1P. Eu sou obrigado a ter que lhe pedir para que explique o que é que isso quer dizer, para que traduza estes P's. O P é o nível de maturação, o nível de certeza de que vamos produzir. As provadas, conforme eu disse, aqui há certeza entre aspas, há confiança, há probabilidade, melhor dizendo, de que vamos produzir 90% deste volume que aqui está. 1.654 milhões. Deste volume, 90% vai ser produzido com o tempo. Isto nos dá aí, se assumimos hoje que o país está a produzir anualmente 400 milhões de barris de petróleo, isso nos dá a garantia de produzir aí por 7 anos, 8 anos, com níveis, claro, que vão declinando com o tempo em função do declínio natural. A engenheira está a dizer que a produção que nós estamos a ter hoje tem a ver com este nível de reservas. Exatamente. A nossa produção hoje, os nossos 1.200.000 barris dia, provém destas reservas. Nível de reservas. Exatamente. Mas precisamos aumentar. Exato. O que acontece é que, em função do tempo, todo o trabalho de conhecimento que vai se desenrolando em torno dos reservatórios, esta categoria vai transferindo para aqui. Nós nunca teremos reservas 0, 1P. Enquanto tivermos reservas no país, nunca teremos reservas 0. Somente quando aqui for 0 é que, com certeza, também aqui vai ser 0, né? E isso é pouco provável que aconteça nos próximos 30 a 40 anos. O que é que representa nós termos um nível de reservas de 3,3 milhões de barris? Para aí, cerca de 10, 12 anos de produção. É bom? É seguro? É que nós estamos a falar de países que têm um nível de reservas muito superior. Exatamente. Como é que nós olharmos para o nosso nível de reservas, olhando desse ponto de vista, do ponto de vista comparativo com outras realidades, com outros países produtores? Não é seguro porque não nos dá a estabilidade de produzirmos acima de 1 milhão de barris por dia, por muito mais tempo. Aqui nós temos a certeza que vamos produzir acima de 1 milhão durante mais 2, 3 anos. Acima de 1 milhão, se tanto, 4 anos. Mais do que isso, nós precisamos de converter os nossos recursos contingentes para reservas. Precisamos de assegurar que o decreto sobre campos marginais, porque aqui os nossos recursos contingentes maioritariamente são marginais, não são econômicos ao contexto atual, com contrato, com os termos contratuais, com os termos fiscais e com as tecnologias que existem hoje, não são economicamente viáveis, o que significa dizer que nós temos que criar condições, isto é, maturar o máximo de modo a que possamos ter conceitos técnicos para desenvolver esses recursos contingentes e aplicar o decreto 6/18 sobre campos marginais, para que possamos então assegurar o investimento destes recursos de modo a convertê-los em reservas, para que possamos assegurar aqui pelo menos mais 10 anos de 1 milhão de barris de petróleo sem termos que estar muito dependentes ao sucesso da exploração. Certo. Já para terminar, o que é que este quadro nos diz, este último quadro? Bem, o quadro da taxa de substituição de reservas nos mostra o que tem sido o nosso desempenho em termos de reposição daquilo que produzimos. Falamos dos 3,3 mil milhões de barris. Nós anualmente produzimos 400 milhões de barris. Se todos os anos produzirmos 400 milhões de barris, todos os anos precisamos de converter estes recursos que aqui estão na magnitude de 400 milhões
para reservas. Precisamos da garantia daquilo que nós estamos a tirar, a extrair. Exatamente. Precisamos de garantir que haja investimento na mesma magnitude daquilo que nós estamos a produzir anualmente. A engenheira está a dizer que nós em 2018 conseguimos apenas substituir 59%, em 2019 37%, 2020 41%. Exatamente. 2021 substituímos 101%. De onde é que saiu essa produção? Fruto da aplicação dos termos... Como é que foi possível? Fruto da aplicação dos termos fiscais, fruto da aplicação da exploração dentro das áreas de desenvolvimento. Todo esse trabalho que não foi feito nesta altura, por várias razões. Esse período, 2019, apesar de que havia já indícios de que a atividade petrolífera iria voltar aos níveis normais, mas tivemos logo de seguida a pandemia da Covid, então tivemos que reduzir um bocadinho aqui ou desacelerar a atividade toda. Antes disto, não tínhamos os decretos, quer os para campos marginais, como para a exploração dentro das áreas de desenvolvimento. Houve um período com fraca atividade e não tivemos novas descobertas. Só agora é que nós estamos a aplicar o decreto, conseguimos já ter novas descobertas em campos em produção ou áreas que estão em desenvolvimento e também conseguimos alguns recursos, e eu já fiz referência a que 7 campos que até então eram marginais já foram aprovados, o que quer dizer que conseguimos tirar desta categoria para reservas, e tudo isto reflete-se 2021 e 2022, que também temos um leque de oportunidades que se prevêem que vão transitar de recursos para reservas. Mas depois vamos voltar a cair. Por enquanto, a previsão é voltarmos a cair, mas tudo está a ser feito para que não caiamos abaixo de 100. Né? O importante é que estejamos a repor, de facto, na mesma proporção, ou acima, claro, aquilo que se produz hoje. Estar a 100, para nós, já é um feito, já é um ato positivo. Neste slide, engenheira, nós falamos do nível de perdas. E este nível de perdas, se nós estamos a falar de perdas em termos de produção, automaticamente estamos a falar de perdas financeiras. Sim. Certo? Sim. Estão quantificadas? Sim, fizemos uma quantificação rápida olhando para o ano de 2021, constitui aí cerca de 2,5 mil milhões de dólares que não foram arrecadados, né? Mas isto não pertence somente ao Estado, é o Estado e as empresas todas. Na verdade, deixamos de produzir 39 milhões de barris de petróleo, o que quer dizer que cerca de 2,5 mil milhões de dólares não foram arrecadados. Parte destas perdas estão explicadas aqui neste slide ao lado e não tem como passar ao lado, tem significado o facto de 75% das causas destas perdas estão em falhas de equipamento, sendo que nós temos em Angola as principais empresas de petróleo do mundo. E a indústria petrolífera rege-se por regras muito rígidas de produção, de segurança, de previsibilidade de ocorrências. Como é que se explica este nível de falha de equipamento? Cussi, no início do programa hoje estivemos a falar das câmaras que não estão a funcionar, apesar de que elas têm sido ou têm beneficiado de um plano de manutenção. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. As nossas instalações têm um tempo de vida já muito alto, consideravelmente. A maior parte delas tem mais do que 20 anos de existência. No início, as falhas acontecem com menos proporção, né? Os equipamentos, os sistemas são praticamente todos novos. A manutenção preventiva, apesar de ser recomendada, muitas vezes acaba por não ser feita, porque o equipamento não apresenta sinais nenhum de falhas. Então, acabamos, às vezes, por ignorando algumas manutenções
recomendadas, algumas manutenções preventivas, para evitar também que tenhamos um custo operacional muito alto. E aqui temos que reconhecer que, num passado, muitas das manutenções que deviam ter sido realizadas não foram realizadas com o rigor que se impõe, e hoje vamos sentindo que as instalações petrolíferas apresentam mais falhas, apresentam mais dificuldade de funcionar durante o ano sem muitas paragens. Entretanto, a agência, conjuntamente com os seus parceiros, aqui as empresas, está a criar aqui um quadro regulatório que permita que os programas de trabalho sejam mais de acordo com aquilo que são as necessidades de cada uma das concessões, e também que tenhamos instrumentos para fiscalizar, de facto, a atividade toda que é realizada nas instalações, de modo a assegurar não só que os programas sejam aqueles programas necessários, mas também que nós, agência, possamos então fazer a fiscalização para assegurar que está a ser cumprido na íntegra. Assim sendo, nós esperamos que esse 39 ou que essa percentagem que está hoje ronda aos 9% de perdas não planeadas, que essa percentagem reduza para abaixo de 5%, como tínhamos em 2017 e até mesmo antes de 2017. E consigamos evitar este nível de perdas de 38 milhões de barris. Exatamente. Ano. É um curto intervalo, nós voltamos daqui a pouco para continuar a falar sobre este tema bastante importante para o nosso país. Até já. Uma vez mais, boa noite, bem-vindos à segunda parte deste Direto ao Ponto. Estamos a falar da estratégia de estabilização da produção de petróleo em Angola. A minha convidada é a Ana Rosa Miala, é engenheira de petróleos e é também a diretora de produção da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Eu vou agradecer pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Vamos rapidamente passar ao próximo slide, que nos traz uma caracterização sobre aquilo que tem sido a recuperação de petróleo nos campos em produção e o desenvolvimento dos campos marginais. Sendo que o que eu lhe pergunto aqui é se nós, nesta altura, atendendo ao facto de ter-se falado muito da aprovação da lei de produção em campos marginais, não era suposto nós termos um nível de resultados muito maior, ou seja, da entrada das operações nestes campos marginais? Cussi, veja que a lei foi aprovada, foi publicada em 2018. Né? De 2018 até a data 2022, nós temos tido um incremento daquilo que são os projetos aprovados. Porque só agora, de facto, é que estamos a beneficiar desta lei. Veja que não é somente pegar nos volumes ou nos recursos que eu fiz referência há bocadinho nos slides anteriores, os quase 5 ou quase 6 mil milhões de barris que temos já descobertos, mas devemos também olhar para os aspectos técnicos destes mesmos recursos. Uma boa parte desses recursos está disperso. Estão descobertos, sim, mas estão em acumulações dispersas, onde não existe, muitas vezes, uma instalação para conectar, para facilitar e de facto, aqui permitir um custo de produção inferior ou, pelo menos, dentro daquilo que é o normal. Precisamos, então, nós, e o que a agência está a fazer, juntamente com os seus parceiros, é ajustar os conceitos para desenvolver esse petróleo, e quando já tiver um conceito, aí sim, pegar no decreto, aplicar a estes volumes e desenvolver. Ainda assim, nós, de 2018 a 2022, aprovamos já 7 campos que beneficiaram deste decreto sobre
campos marginais. Veja que nós temos a previsão de, em 2022, 627 milhões de barris que serão convertidos para reservas, e esta aqui é uma forma diferente de mostrarmos o gráfico que tínhamos anteriormente, do que temos produzido todos os anos, que é o gráfico a vermelho. O verde são os volumes que têm sido repostos, por isso é que em 2021 produzimos 410 milhões e foi reposto no sistema 414 milhões. Em 2022, a previsão de produção ronda os 418 milhões de barris e contamos repor 627 milhões. Isso faz com que até o final do ano, até o final de 2022, tenhamos cerca de 2,5 milhões, 1.000 milhões de barris de petróleo como reservas. Estas são as 2P, as Exatamente, vamos aumentar no 1P. Não, sim, primeiro vamos aumentar no 2P, né? E consoante o tempo e a melhoria do conhecimento e a perfuração dos poços, a conclusão das instalações, vamos transferindo do 2P para o 3P, para o 1P, desculpa, para o 1P. Avançamos. Bem, sondas e poços perfurados. É continuidade do trabalho todo que está a ser feito a nível dos campos marginais em particular e não só dos campos em produção. Nós também temos campos que já estão em produção há algum tempo e que nos últimos tempos, desde a criação da agência, que temos estado a fazer extensão de licenças de produção, já fizemos extensão de creio que sete concessões, uma delas tem previsão de produzir até 2050, as outras vão produzir entre 2035 e 2045. Fruto desse trabalho todo que a agência desenvolveu com os seus parceiros, tivemos aqui um aumento, temos agora um aumento de unidades de sondagem no país. Em 2020 chegamos a 0 unidades de sondagem, porque tivemos os meses de maio a agosto sem nenhuma atividade de sondagem, em consequência das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, mas logo depois, em 2021, conseguimos... Aqui está a dizer que tivemos 3, engenheiro. Não, tivemos 3, é uma média que nós fizemos, porque de janeiro a abril tivemos 9 sondas. E outubro, novembro e dezembro tivemos 2 sondas. Então o país, na verdade, durante o ano, apesar de ter ficado um período sem sondas, tivemos algumas sondas que tiveram atividade. Não podemos considerar 0 porque houve poços que foram perfurados em 2020. Certo. Mas ainda assim, em 2021 recuperamos já e 2022, agora conforme podemos ver, temos previsão de chegar a 9 sondas. Já estamos, na verdade, com 9 sondas e temos previsão de, claro, até o final do ano, ter mais sondas em operação. A previsão é que consigamos perfurar 57 poços. Destes poços, 95% são poços de desenvolvimento, incluindo os poços de preenchimento, ou os poços infills, como são conhecidos no setor petrolífero. Aqui, esses infills são os que nós fazemos para recuperar aquelas nossas reservas 3P que vimos ali, os 3.3, para transferir, às vezes, a necessidade de adicionar investimento, e uma boa parte desse investimento passa por a perfuração de poços adicionais, os poços infills, e também a melhoria dos sistemas de produção. Certo. Vamos avançar, Xisto Benedito, por favor. Novas descobertas comerciais resultantes da exploração. Engenheiro. Bem, aqui dar nota que ainda não é o resultado da estratégia de atribuição de concessões, né? Essa exploração é fruto do decreto 518, que permite a pesquisa adicional em áreas em produção, em áreas de desenvolvimento. De 2019 a 2021 foram descobertos quase 650 milhões de barris de petróleo, que com o tempo vão ser então convertidos em reservas e vão nos permitir manter ou estabilizar a nossa produção de agora até 2030, 2032, a altura que teremos
já o efeito da estratégia de licitação e também da estratégia de exploração. Relativamente à estratégia de adjudicação de concessões ou a estratégia de adjudicação de novos blocos, nós temos aqui a dar ênfase que até o momento foram 27 concessões já adjudicadas. Essas 27 concessões não são apenas, não são só as que foram licitadas em 2019, 2020 e 2021, mas são também licitações que fazem parte do decreto também publicado sobre a atribuição de concessões em caráter permanente. Isto é, todas aquelas concessões que estão previstas para serem licitadas dentro da estratégia de licitação 2019, 2020, 2021, 2023 e 2025, que não tiverem investidores, ficarão em oferta permanente, estarão disponíveis para que quem estiver interessado possa contactar a agência para que fique com uma das concessões. Foi o que aconteceu agora quando da última licitação, portanto, os blocos que não tiveram propostas, exato, podem a qualquer momento, os São investidores disponíveis, podem a qualquer momento apresentar a sua candidatura e eventualmente, uma vez tendo as condições reunidas, poder ficar com essas licitações. Deixe-me só perguntar-lhe, porque vejo que se fala do facto de nós chegarmos à meta de produzirmos 1 milhão de barris de petróleo por dia com alguma naturalidade, sendo que nós temos hoje o petróleo como digamos que a nossa galinha de ovos de ouro. O petróleo é o principal recurso de exportação e é o que garante a entrada de divisas para o país, é também a principal fonte de arrecadação de receita. Não é perigoso nós termos o petróleo, o nível de produção a 1 milhão de barris? Bem, essa análise, com certeza, que ele poderá responder é o setor que regula a economia do país. Mas só para dar nota que o setor petrolífero é um contribuinte para o crescimento da economia nacional, com certeza. Também é verdade que é o que mais contribui, não é? É preocupante, sim, estarmos abaixo de 1 milhão de barris de petróleo e por isso é que nós temos estado a fazer todo aquele trabalho, licitações, os campos marginais, os decretos o decreto que foi aprovado, até mesmo os nossos campos que já estão em produção há algum tempo, os chamados campos maduros e que têm ainda um potencial enorme e que pode ser produzido, as licenças que nós prorrogamos ao longo desse período todo o trabalho está a ser feito para assegurar que não estejamos abaixo de 1 milhão de barris. Não é com certeza, a pretensão do Estado que apresentemos um perfil de produção abaixo disso. Por isso é que há a flexibilidade do Estado em criar condições legais para que os investidores possam continuar a vir para o país, investir de modo a que se consiga estabilizar a produção da Angola acima de 1 milhão de barris. O verde, o gráfico verde escuro, representam as nossas reservas totais, que são cerca de 3,3 mil milhões de barris. O amarelo representa praticamente os nossos campos marginais, que estão a ser trazidos para a produção ou para reservas inicialmente e posterior para a produção, e que sentiremos já algum efeito deles em 2020. Portanto, é um esforço combinado, sem dizer que após 2030 nós teremos então um efeito ou resultado da campanha de exploração que se espera iniciar a qualquer momento, uma vez que já há concessões que foram adjudicadas em 2019 e também já há atividade de exploração a decorrer nessas concessões licitadas em 2019. Este esforço todo de aumento, de estabilização e consequente aumento da produção coincide com o momento em que se fala mundialmente sobre a transição energética, onde supostamente a exploração de petróleo, nos moldes como ela é feita hoje, e o próprio valor do petróleo poderá baixar.
qual é a posição da agência diante deste cenário? Cussi, deixa dizer-te que, de acordo com análises feitas, a matriz energética, resultado, quer dizer, o petróleo, o gás e o carvão, que são energias carbonizadas, basicamente, contribuem em cerca de 80% da matriz energética. Mundialmente. O que se prevê... O petróleo representa 40%. Para aí, o petróleo, desses 80% que as três matrizes contribuem, o petróleo representa a maioria, cerca de 40%, 35%, 40%. O que se prevê é que até 2050, essa contribuição dessas três matrizes passe para 60%. Não vai passar para 0, não vai passar para 20, não vai passar para 40, nem mesmo para 50, vai passar ainda para 60%. Nós vamos continuar a ter produção de óleo, a ter produção de gás e a ter produção até mesmo de carvão até 2050. Apesar de que a previsão é que o gás cresça nos próximos anos, isto é, o petróleo que tem hoje uma contribuição de cerca de 35%, 40%, reduza para 20%, o gás suba para cerca de 35% e o carvão fique com a parte mais, com a percentagem mais baixa. Para nós, para o país, com certeza, a semelhança das outras geografias, a produção de petróleo ainda vai ser essencial para mesmo cobrir os custos da transição energética. Não só porque nós precisamos de desenvolver o nosso potencial de gás, que também é enorme. Nós temos mais de 10 trilhões de pés cúbicos de gás descobertos e que até há pouco tempo não era possível desenvolver porque não havia uma lei que permitisse este desenvolvimento. Hoje, também no quadro que mostramos no início, nós temos o decreto 718 que permite a monetização do gás. O gás já não é pertença do Estado somente, o Estado com os seus associados pode desenvolver esse gás e comercializá-lo. O que nós temos pretensão de fazer com o nosso gás é aproveitá-lo mais para a geração de energia, aproveitá-lo também para outras indústrias como fertilizantes, petroquímica, enfim, o nosso gás também será aproveitado. Até 2050, e porque nós até temos licenças de produção que vão até 2050. Até 2050 prevemos continuar a produzir o nosso óleo para que, de facto, a nossa produção de óleo possa cobrir não só o gás, mas também os biocombustíveis. Aqui também que dar essa nota que a agência também é a reguladora e fiscalizadora do setor de biocombustíveis, portanto, para além de ser a concessionária, claro. Portanto, vamos também aqui criar políticas com suporte de outras áreas do país para que a produção de biocombustível seja um facto e que possamos então ter não só o óleo e o gás, mas também os biocombustíveis, para além da energia solar, que tudo, no final do dia, o gás continua a ser o grande contribuinte para que possamos desenvolver essas matrizes todas. Eu, se me permite, vou insistir um pouco no petróleo, até porque grande parte das empresas, grande parte da operação petrolífera em Angola é suportada por empresas estrangeiras e são elas que estão também a liderar este movimento de transição energética. Daí a minha pergunta sobre qual é a posição da agência relativamente a esta matéria. Cussi, para além de que o país... São eles a liderar o processo, muito provavelmente poderão perder o interesse de continuar a investir, de continuar a operar, porque o mundo está a tomar outra direção. Não. Para além de que o país está a criar uma estratégia para a transição energética, estas multinacionais também já têm no seu portfólio, né, para os próximos anos, identificação de soluções para continuarem a produzir o óleo de maneira mais limpa. Temos aqui mesmo em Angola, precisamos de descarbonizar o petróleo, a produção de petróleo. Isto é o que tem de ser feito. A queima de gás tem de ser reduzida a zero, ou quase zero, pelo menos. Estas são as ações que estão previstas a acontecer nos próximos anos. E isto é um plano que as próprias multinacionais também estão muito envolvidas, não só em Angola, mas nas outras geografias do mundo. Existe também tecnologia
tecnologias que estão em desenvolvimento, algumas inclusive já estão desenvolvidas, para permitir que se capture o carbono que é produzido nas instalações petrolíferas e seja reinjetado em reservatórios de modo a evitar que o ambiente esteja poluído. Exatamente, Engenheira. Vamos agora entrar rapidamente para o último slide, até porque a dado momento da sua apresentação referiu-se à necessidade de melhoria do ambiente fiscal para permitir que a operação em áreas com recursos contingentes possa ser feita e podermos aumentar o nosso nível de reservas. Quais são as grandes inquietações com relação a essa questão do ambiente fiscal para permitir a atratividade e a captação de mais investimentos? Qual é o problema? Bem, o nosso quadro legal, contratual e fiscal hoje não é mau. Precisamos de assegurar estabilidade deste quadro. Precisamos de assegurar a estabilidade deste quadro. Para dar um exemplo, nós tivemos em 2020, creio, 2019, a aprovação do aumento da taxa de retenção na fonte de 6,5% para 15%. Chegou a não ser aplicada, foi durante alguns meses aplicado, mas depois o Estado recuou na sua decisão, porque esta alteração do quadro fiscal provoca, de certa maneira, instabilidade para o investidor. E o aumento dessa taxa cria, de facto, aqui um aumento no custo para produzir um barril de petróleo em Angola. Tudo o que está a ser feito hoje, quer a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, quer o próprio Ministério das Finanças, através da AGT, uma combinação aqui de esforços, é no sentido de se manter este ambiente propício para o investimento, particularmente numa altura em que falamos há bocadinho da transição, mas numa altura em que muitos países do mundo estão a fazer licitações de novas concessões, querem acelerar a produção do seu potencial petrolífero. Nós também devemos fazer o mesmo, criar condições para, ao invés de uma multinacional preferir investir num país vizinho, trazer o seu investimento aqui para Angola, porque está compensado, há equilíbrio na distribuição daquilo que são as receitas, quer seja apostado como para as empresas, de modo a que, de facto, nós tenhamos vantagem comparativamente àquilo que são os outros ambientes. Portanto, aqui no que nós queremos dizer, o que nós pretendemos dizer é que o país precisa de manter esta estabilidade que tem hoje no quadro legal, contratual e particularmente no quadro fiscal, que é bastante crucial. Isso obriga-me a perguntar, já mesmo para terminar, qual é a sua avaliação em relação ao nível de competitividade com relação a outras geografias, isso na indústria petrolífera? Bem, a agência está a realizar um estudo e vamos publicar o resultado em breve, mas competitividade, com certeza, pressupõe-se que existe equilíbrio na distribuição das receitas. Portanto, Angola não está mal, até agora não está mal, de acordo ao resultado preliminar do estudo, Angola não está mal, mas sentimos que podemos ainda criar ambientes para estar melhor posicionados. O esforço está todo a ser feito para que, de facto, nós tenhamos aqui digamos que uma vantagem comparativamente aos países que estão aqui mais próximos de nós. Está certo. Engenheira Ana Rosa Miala, muito obrigado por ter estado aqui conosco e a falar deste importante tema para o nosso país, para a nossa economia, a estratégia de estabilização do petróleo em Angola. Foi sobre isso que nós estivemos a falar nesta edição do Direto ao Ponto. A julgar pelas palavras da engenheira, não há motivos para grandes preocupações, porque o trabalho que está a ser feito, certamente, a breve trecho, vamos ter os resultados. Está tudo dito por hoje. Obrigado por ter estado aí deste lado. Nós voltaremos, como sempre, no próximo sábado, à mesma hora, depois do Jornal da Zimba. Boa noite, obrigado, bom final de semana.